todos se ouvia em toda aquela concentração, em todos os ranchos. Campos de concentração, uma ideia logo associada às prisões nazistas da Segunda Guerra Mundial. Mais recentemente, esse pesadelo voltou a ser vivido durante a Guerra da Bósnia. Mas o Brasil também já foi cenário de algo parecido. O sertão do Ceará esconde uma história amarga de se lembrar. É um passado que está ligado à morte, um passado que está ligado à dor. A guerra ali, em 1932, era contra a Grande Seca. Nós tínhamos o nosso rancho, a nossa moradia, o nosso terreno, era nosso mesmo, mas não tinha o que comer. Assim como a família de seu Zacarias, mais de 15 mil pessoas abandonaram suas casas, fugindo da fome e da miséria, e foram para a cidade de Senador Pompeu, onde o governo cearense distribuía comida. Em outras secas anteriores, a cidade de Fortaleza ela é invadida por flagelados. Então, para evitar que isso acontecesse de novo, são criados 6 a 7 campos de concentração aqui no estado e um deles para aqui em Senador Pompeu. Era como uma quadra, sabe? Sim. Barraca seu Tassiano, tudo era cheio de gente, de aflagelado. Era uma imensidade de pessoas de todos os lados do sertão. Os retirantes mal sabiam que de lá muitos nunca sairiam. O mesmo lugar que parecia uma promessa de esperança tornou-se um campo de concentração. Havia uma cerca de arame farpado, que abrangia todo o perímetro do campo de concentração. Aí quem de uma vez adentrasse no campo, em hipótese alguma sairia, nem mesmo morto. A ideia era não deixar que esses retirantes famintos fugissem para a Fortaleza. Ficava preso, meu filho. Ninguém tinha liberdade para nada. Era proibido até de sair para olhar alguma coisa. Todo mundo de cabeça raspada. Com aquele camisolo de saco. Todo mundo de cabeça raspada. Sem cabelo, eles conseguiam contornar um dos problemas, o piolho. Mas amontoados em condições subhumanas, sem água potável ou higiene, eles enfrentariam algo pior, uma epidemia de cólera. A gente de manhã, a gente contava de 15 redes subindo para o cemitério. Os corpos ficavam nas redes? Pois é. Das 15 mil pessoas no campo, mais de 1.000 morreram. Eu trouxe um anjinho para sepultar ali. Quando eu vi aquele sofrer daquele cliente, aí eu me valei do carro. Meu Deus, não faça isso com essa criança. Era de obrigação, mas pelo amor de Deus, não faça isso. Ele queria fazer o quê? Foi também tirar o filho da criancinha. Quando os valados eram abertos, certo? E eles eram enchidos com, digamos assim, 20 pessoas, 30 pessoas, se não desse, entre aspas, aquele quórum, aquele número de pessoas, elas teriam que esperar. Então, sendo assim, eles extraíam o fígado, porque o fígado é o primeiro dos órgãos do corpo humano a entrar em decomposição. O cemitério onde os retirantes foram enterrados virou santuário e ponto de romaria. A população local acredita que os que morreram no campo têm poderes milagrosos. As pessoas aqui fazem promessas para as almas da barragem, é isso mesmo? E as promessas são obtidas, as graças, são eficazes. A princípio, os casarões foram construídos para abrigar operários ingleses, contratados para criar uma barragem em 1919. A obra foi interrompida pelo então presidente Epitácio Pessoa e foi só retomada muito tempo depois. Aqui a barragem que demorou 70 anos para ficar pronta. Inaugurada em 89, não aliviou o drama da seca, só mudou a paisagem. A água represada não chega às torneiras. A água continua sendo problema aqui. Continua. A água é uma falta de uma política, de uma política que realmente venha para acabar não com a seca, mas com o mau uso da água. O advogado Valdeci Alves lidera um grupo de ativistas que luta para transformar os casarões num patrimônio cultural. Guardar a memória histórica, preservar a beleza arquitetônica das construções e, ao mesmo tempo, aprender com a história para não repetir erros. Tem algum documento que comprova que aqui, de fato, é um campo de concentração? Documento escrito, não. Existe o documento vivo das pessoas, que aqui trabalharam e que hoje estão bem senis, aos 80, aos 85, 90 anos, que relatam. Testemunhos que aparecem de coração duro, porque que dia depois dia precisa fazer isso, não pode chorar. Nos olhos se vê a tragédia. Aquele sofrimento que quanto vida eu tiver, eu não esqueço, não, meu filho.